Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar da obra Lex Satanicus, escrito pelo Mobitus Vividus. Tá? O Lex Satanicus é uma obra que trata sobre o satanismo na prática. Ele trabalha várias áreas do satanismo, como a questão da magia, a questão do comportamento que um satanista deve ter em relação às diferentes situações do dia a dia, a como o indivíduo deve se portar em relação ao seu próximo, como o indivíduo deve se vestir, de que maneira o indivíduo deve falar, como deve ser a reação dele frente às diversas situações do dia a dia. Enfim, é uma obra bastante completa mesmo. E é interessante que a obra Lex Satanicus ela é dividida, ela se baseia no nome dos capítulos, ela se baseia na obra A Divina Comédia, do Dante Alighieri. E aí ela fala sobre os círculos infernais, né? Mas isso apenas nos títulos dos capítulos. Né? Então, por exemplo, o primeiro círculo infernal, eu não vou dar aqui todos, mas um dos círculos infernais, o primeiro, é o chamado Bosque dos Iluminados. É chamado de o Bosque dos Iluminados, mas ironicamente é onde fica, é onde surgem as dúvidas, porque no satanismo o que emancipa a alma humana é exatamente a dúvida, não a certeza. A certeza, de maneira excessiva, ela escraviza o indivíduo. É a dúvida que faz com que o indivíduo tenha, digamos assim, a capacidade de evoluir. A evolução nasce da dúvida, não da certeza. A dúvida ela é considerada o primeiro degrau da iniciação satânica, segundo a obra Lex Satanicus. E diz assim a obra: essa adoração a si mesmo é simbolizado pelo uso do arquétipo psicológico de Satã, que não é, portanto, um deus ou um demônio, da forma como as pessoas comumente entendem Satã. É simplesmente uma imagem que encerra em si todos os ideais do movimento satanista, tais como autodeificação, ou seja, autodivinização, hedonismo responsável, ou seja, a busca responsável pelos prazeres pessoais, individualismo e vontade de elevar à enésima potência o poder que há em nós mesmos. O primeiro desses ideais, como vimos, é a autodeificação, ou seja, a autodivinização. Isso significa, em outras palavras, ser o seu próprio Deus e adorar a si mesmo sobre todas as coisas com todo o seu coração, com toda a sua vontade, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Este é o principal ponto de todo o movimento satanista. O satanista ama intensamente a sua própria pessoa e não trai a si mesmo nem se sacrifica em prol de ídolos exteriores. Isso se reflete num culto constante à sua própria pessoa e no genuíno comprometimento com a realização de seus próprios sonhos. Então, no satanismo, é dito que você deve valorizar a si mesmo. Você deve ser o seu próprio Deus. Você deve. Quando se fala que você deve ser o seu próprio Deus, não significa que você tenha superpoderes, que você saia por aí lançando raios sobre as outras pessoas. Significa sim que você deve ser o seu próprio objeto de culto, que os seus próprios empreendimentos pessoais devem ser vistos como algo puramente, como algo extremamente sagrado, a execução dos seus planejamentos, a execução das suas metas, a sua liberdade de escolha, a sua capacidade, enfim, todas as suas capacidades devem ser valorizadas da mesma maneira como você valorizaria as capacidades de um Deus. Tá? É essa autodivinização, essa capacidade de você valorizar a si mesmo como um ser divino. Tá? Depois, ele faz a seguinte pergunta: se o satanismo é algo tão natural, então por que usar o nome Satã? A resposta do Lex Satanicus é esta. A palavra Satã vem da união das letras hebraicas Shin, Tal, Nun, que significa literalmente o inimigo, ou mais especificamente aquele que discorda de nós. Assim, de fato, nós satanistas somos inimigos de toda degeneração efetuada por qualquer sistema escravocrata. Qualquer que seja a máscara com que se manifeste, e acima de tudo a imagem de Satã destrói por definitivo qualquer sentimento de culpa que todos os sistemas religiosos através dos tempos lançaram em cima das pessoas para enfraquecê-las e escravizá-las. Em outras palavras, o satanismo não advoga a passividade, a adoração a qualquer ente externo, mas sim a possibilidade da autodeificação. Isso é o que significa a ideia de Lúcifer e Prometeus. E esse é o sentido que damos para a serpente.
O homem deixa de ser um animal pastando no jardim do paraíso para assumir a responsabilidade pela própria vida, sem que outros a assumam no seu lugar. Os 10 mandamentos do satanismo são esses. 1. Sua opinião deve valer mais do que tudo no universo. 2. Amar a si mesmo sobre todas as coisas. 3. Amar ou odiar o próximo como este a ti. 4. Conhecer a ti mesmo. 5. Nunca poderá saber tudo, mas ir-se sempre atrás desse objetivo. 6. Usarás da mente criativa e dela colherás frutos. 7. Não se arrepender de seus atos intencionais. 8. Aprender a rir e a sorrir. 9. Andarás a teu modo, mas respeitarás o caminho dos outros. 10. Faças bem ou não faças nada. As 6 virtudes satânicas são o egoísmo. Tá? O egoísmo é a primeira virtude satânica. Não significa egolatria. O verdadeiro egoísta simplesmente é aquela pessoa que tem a si mesmo em grande apreço e por isso não tenta diminuir as outras pessoas para aparecer ou crescer, mas simplesmente ama e vive a órbita da sua própria vida. Ou seja, um egoísta é alguém com personalidade. Um egolatra, por sua vez, é alguém sem personalidade. A primeira virtude satânica é o individualismo. Tá? Então, não se trata de uma adoração do eu, de uma egolatria, mas sim de uma valorização de você mesmo, sem interferir na vida dos outros, sem prejudicar a nada nem a ninguém. Número 2, a força. A força é considerada a segunda virtude do satanismo. É através da autossuperação e da autossuficiência que o indivíduo dá asas para a forma criadora que tem dentro de si, para a energia criadora, para a força criadora que tem dentro de si, e é pela própria força que o satanista molda a si mesmo e ao mundo que o rodeia. Então você deve lutar sempre para nunca ser fraco, nunca se enfraquecer, nunca seguir uma ideologia que te enfraqueça, mas sim coisas que te fortaleçam, que te façam sentir forte. Terceiro, o inconformismo é a terceira virtude satânica. O verdadeiro inconformista é aquele rebelde que ousa duvidar de todas as certezas e que vai além da psicologia que move as grandes massas para viver livre de todas as definições que lhe são impostas ou pré-determinadas, inclusive aquelas encontradas nesse capítulo e por todo esse livro. Onde há dúvida, há liberdade. Então, a terceira virtude satanista é não se conformar com o mundo, não se conformar com o sistema, lutar sempre por um sistema melhor que valorize mais a ti, né, e mais também as pessoas que estão ao redor e que te valorizam. 4. A estratificação. Esta virtude fixa-se sobre o fato de que existem diferentes tipos de pessoas. Tratar as pessoas como merecem, respeitando sempre sua individualidade. Ou seja, o satanismo é totalmente contra a ideia de você tratar todos os seres humanos da mesma maneira. Ou seja, se existem pessoas que gostam de você, que amam você, essas você deve valorizar. Essas é que você deve ajudar. É por essas que você deve lutar. E não por aquelas que não estão nem aí para você. Se uma pessoa não está nem aí para você, e você, em nome da virtude cristã, digamos assim, você deixa de ajudar aqueles que amam você e você passa a ajudar aqueles que não amam você. Isso é considerado hipocrisia e uma falta terrível de respeito, né? Então aquela ideia religiosa de que você tem que valorizar aqueles que não estão nem um pouco interessados em você, isso é ridículo à luz do satanismo. Isso é um absurdo à luz do satanismo. Isso é considerado um objeto de ironia até mesmo. Porque já pensou você valorizar aqueles que te odeiam e desprezar aqueles que te amam só porque a sua crença religiosa diz que você deve amar os seus inimigos e que você não deve apenas ajudar aquelas pessoas que te amam? Isso é ridículo. Ridículo. Você deve ajudar sim. Sim, aquelas pessoas que amam você. Você deve ajudar, sim, aquelas pessoas que estão interessadas em ajudar você, em ser seus amigos, seus aliados até o último dia. A quinta virtude satânica é a presença, ou seja, viva o presente. Viva o presente momento sem prestar atenção no passado ou no futuro. Tá? A sexta virtude satânica é o prazer, ou seja, você deve desfrutar ao máximo de prazer respeitando sempre a sua própria saúde, o seu próprio corpo e também a saúde e o corpo das outras pessoas.
Tá? É terminantemente proibido buscar o prazer que vá prejudicar os outros indivíduos. Você deve buscar o prazer, mas sempre respeitando a individualidade de cada um, a liberdade de cada um, jamais obrigando ninguém a fazer nada que a pessoa não queira. Depois nós vamos até algumas outras ideias do satanismo, tá? Existem várias músicas que algumas bandas, né? Ele cita aqui a banda Eagles, tá? The Eagles, que ele fala aqui que a banda Eagles compunha sua música nos anos 70, né? Compunha sua música em homenagem à Church of Satan. E Hotel California permaneceu nas paradas de sucesso inglesas durante semanas consecutivas. Poucos anos depois, o cantor Ronnie James popularizaria em suas apresentações no sinal do caminho da mão esquerda, o sinal dos chifres, né, o sinal dos chifres, hein, como um dos gestos imortalizados para sempre na cultura do rock and roll. Então quer dizer que esse gesto aqui, ele nasceu do satanismo, tá? E a mão chifrada, ela representa a própria figura de Satã. Tá? Os chifrinhos na mão representam a própria imagem de Satã, os próprios chifres de Satã. E aqui a parte do meio representa o rosto dele, tá? Como se fosse a imagem do Baphomet. Tá? Então quer dizer que primeiro surgiu no satanismo essa ideia da mão chifrada. Depois, né, começou a surgir cantores de rock and roll que eram satanistas e eles começaram a fazer assim no meio da multidão e eles passaram a dar um novo significado a este gesto satânico. E eles passaram a fazer esse sinal para representar o rock and roll, a liberdade de expressão do rock and roll, todos os ideais, né, da cultura, das grandes culturas populares que surgiram na década de 60 e 70, que valorizavam a individualidade, a liberdade de expressão, valorizavam o fim de uma sociedade corruptora, de uma sociedade terrivelmente escravocrata, de uma sociedade terrivelmente opressora. Tudo isso teve inspiração direta no satanismo. Tá? Depois, eu vou acelerar um pouco aqui. É interessante que no Lex Satanicus, tá, se zomba em determinado momento daqueles religiosos que procuram levar músicas satanistas para dentro de suas igrejas, entendeu? Fazendo com que pessoas da religião cristã comecem a dançar, né, músicas satanistas com o nome de Jesus na letra, alguma coisa assim. Veja, o fato de você pegar uma música feita no satanismo e colocar uma letra com versículos da Bíblia nela, isso não faz com que ela deixe de ser uma música satanista. Todo e qualquer satanista sabe disso. Os satanistas, eles dizem, inclusive o LaVey, né? O Anton Szandor LaVey, ele fala na Bíblia satânica, né, que Satã uma vez mostrou para ele a imagem de religiosos, né, usando roupa sacerdotal, roupa de igreja, né, roupa de igreja, assim, e dançando músicas satanistas dentro da igreja e pronunciando palavras como Jesus, ou Deus ama você, ou coisas assim, e ele perguntou o que é aquilo. E aí o Satã respondeu: um dia isso vai se tornar realidade. Um dia eu vou conseguir fazer com que dentro das igrejas cristãs, inclusive, as minhas músicas sejam tocadas dentro das igrejas cristãs e as pessoas achem que porque está aparecendo o nome de Deus ali no meio, aquela música está elevando a alma deles para os níveis superiores, quando na verdade aquela música está apenas me glorificando, chamando eu para dentro da igreja deles. Isso daí aparece na Bíblia satânica em determinado capítulo, né? Bem, no satanismo, e pior que é isso que a gente está vendo hoje em dia, né? Vamos ser honestos. Depois, mais tarde, sobre a definição satanista de pecado, pecado é tudo aquilo que impede você de ser feliz, no satanismo. Pecado é tudo aquilo que impede você de ser feliz. Se alguma ação sua está impedindo você de alcançar a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade, a plenitude de suas ações, então, e a realização do seu objetivo, então isso é um pecado. Quando você tem um propósito, um objetivo, e alguma ação sua está impedindo que você alcance o seu objetivo, então isso é pecado. Por exemplo, seria mais ou menos o seguinte: imagine que você, tá,
É uma pessoa que está fazendo uma determinada dieta, um determinado tipo de regime. E você, em determinado momento, você estabelece uma meta. Você diz, eu vou fazer esse regime até alcançar tantos quilos. E aí, de repente, em determinado momento, você vai lá e come uma comida a mais do que aquilo que você mesmo havia estabelecido nesse regime. Consequentemente, você não vai alcançar o seu objetivo tão cedo. Então, exatamente essa sua ação que impediu você de alcançar o seu objetivo, isso se constitui um pecado. Ou seja, pecado no satanismo é tudo aquilo que impede você de alcançar a sua meta, os seus objetivos, os seus propósitos. Isso é um pecado. Se você por acaso vai fazer algum tipo de prova, algum tipo de teste, e você não estuda, e o seu objetivo é, obviamente, passar no teste e receber um bom diploma, se você não estudar, você automaticamente estará praticando um pecado. Por quê? Porque você não estará alcançando o seu objetivo, o seu propósito, a sua meta. Pecado é tudo aquilo que impede você de atingir a sua meta. No satanismo, o Leviatã, ele é a parte mais profunda da nossa psique. Leviatã é muito mais do que simplesmente impressões rejeitadas em nossa psique. É, na verdade, um depósito de considerável energia instintiva, energética e criativa, que pode ser usado com maestria por quem tiver a coragem necessária. Então, o Leviatã ele é chamado no satanismo também de serpente, né? A serpente assustadora. Ele é, digamos assim, uma parte da nossa psique. Tá? Digamos assim, no satanismo, a iluminação ela é obtida não pela negligência da ilusão, tá? Não é assim, ó, você imaginando, eu vou atingir mundos superiores, aí eu vou me iluminar, vou atingir mundos que só existem na minha imaginação, mundos que sequer foram provados, mundos como Nirvana, coisa assim, que só existem na imaginação humana e que nunca foram provados na vida real. No satanismo, a iluminação não é isso. No satanismo, a iluminação é a plena articulação de você com todas as partes da sua psique, com todas as partes da sua mente. Tanto com aquelas partes que você conhece, quanto com aquelas partes que você tem medo até de saber que existe. Tá? Existe uma parte dentro da nossa psique chamada sombra, né, que o satanismo chama de sombra, que é exatamente aquela parte escondida dentro de nós. Você identifica o que está dentro da sua sombra quando você passa a ouvir da sua própria boca aquilo que você acusa nos outros. Aquilo que você acusa nos outros pode ser um grande sinal daquilo que você verdadeiramente tem dentro da sua sombra. Aquilo que você aprecia nos outros também pode ser um grande indicador daquilo que você tem na sua sombra. Então o que você deve fazer é pesquisar aquilo que você fala, aquilo que você gosta, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você sonha até mesmo, porque o sonho é muitas vezes uma manifestação da psique. E inclusive é interessante você escrever uma espécie de diário dos sonhos e anotar todos os sonhos que você tem. E isso vai ajudar você a descobrir como é que é o seu ego, como é que é o seu eu, como é que é a sua psique, como é que é o seu verdadeiro eu, né, como é que é a sua sombra, digamos assim. E isso vai fazer com que você saiba como usar essa sombra da melhor maneira possível, como usar essas energias que estão interiorizadas dentro de você. Porque às vezes a sociedade, ela empurra, ela te obriga a exercer determinadas ações que não fazem parte de você. E isso nunca ajuda você a atingir a sua felicidade. Seria o equivalente ao seguinte: você aprende desde pequeno que você deve comer com garfo e faca, que você deve andar sempre ereto, sempre com a coluna reta na rua, né, com a coluna ereta na rua, que você deve sempre dizer sim senhor, com licença, por favor, perdão e coisa do gênero, que você deve ser sempre bonzinho. O caso é que isso é algo artificial. É uma personalidade artificial criada pela sociedade através de regras. A sociedade, vai criando essa personalidade fajuta, artificial, através de regras, né? Ela vai construindo essa personalidade através de regras e vai levando você a agir como se de fato você tivesse essa personalidade e você não tem. Essa personalidade se transforma numa espécie de personalidade ideal, uma espécie de super ideal.
Mas o seu verdadeiro eu não é aquilo ali. O seu verdadeiro eu um verdadeiro eu mais animalesco, mais primitivo, mais, enfim. E você deve aprender a conciliar tanto o seu verdadeiro eu como o seu falso eu, aquele eu que a sociedade criou. Quando você consegue conciliar os dois, você então atingiu a iluminação. Você automaticamente conhece-se a si mesmo de maneira plena e você automaticamente sabe como é que tu vai se comportar numa determinada situação, se aquele emprego é bom para você ou não, se aquela pessoa amada é de fato boa para você ou não e se você será realmente feliz com ela ou não. A iluminação no satanismo é você conhecer a si mesmo, é você conhecer do que você gosta, é você conhecer quais são os pensamentos que brotam na sua mente, quais são os sentimentos que brotam dentro de você, quais são as intenções, as emoções que brotam dentro de você. Você conhecer a si mesmo como se estivesse conhecendo um Deus, porque no satanismo o nosso eu é Deus. Existe uma frase muito interessante no satanismo, no Lex Satanicus, mais precisamente, que diz o seguinte, ó: a abstinência significa você não fazer algo que quer. Compulsão significa você fazer algo que não quer fazer, algo que não gostaria de fazer, como se houvesse uma força te obrigando a fazer isso. A compulsão nasce da abstinência. É semelhante a um homem que está se afogando e tem um forte desejo de respirar, mas não consegue realizar o desejo de respirar. Isso se chama abstinência. De repente ele consegue sair das águas e respira com toda forma o ar. Mesmo que sua respiração esteja totalmente errada e desarmônica, ele quer realizar o desejo reprimido causado pelo afogamento. Ele quer respirar. Esse ato de realizar a respiração, praticar o desejo reprimido de respirar, chama-se compulsão. A indulgência é o caminho do meio, é o caminho satanista do meio, é o meio termo. É fazer aquilo que você tem vontade de fazer sem que isso seja uma compulsão doentia e nem uma abstinência em nome da honra alheia. Então quer dizer que você tem que harmonizar aquilo que de fato você deseja, realmente aquilo que de fato você deseja, com aquilo que a sociedade espera de você. É você unir as duas coisas de uma maneira tão harmônica que você não realize nem abstinência e nem compulsão. E você acabe caminhando no caminho da indulgência, ou seja, do meio termo. O meio termo satanista é a indulgência. A compulsão também ocorre quando nos deixamos levar pelos outros, ou tomamos a vontade alheia como se fosse nossa. Por exemplo, quando milhares de pessoas são levadas dia após dia a sentar-se na frente da TV para ver novela, quando ao atingir a meia-idade alguém se culpa por ainda não ter casado, ou quando alguém pensa que tem algo errado consigo mesmo, quando não age como seus amigos, existem muitos outros exemplos de compulsão e o leitor certamente encontrará outras ilustrações se observar bem o mundo à sua volta. Indulgência é o reconhecimento da vontade verdadeira e sua livre consecução. Fazer o que se ama e amar o que se faz. Os amadores, no significado original da palavra, são indulgentes, no tocante de fazerem aquilo que amam. Por isso eu digo, seja amador mesmo. Quando o profissional, indulgência é a realização da vontade pessoal livre da opinião alheia. Isso é indulgência. Depois o Lex Satanicus ele nos diz que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é um templo de uma divindade, ou seja, nós somos deuses. Então cada tipo de ação que você realiza, como tomar banho, escovar os dentes, deve ser algo visto quase como algo religioso. Você deve fazer isso de uma maneira tão, digamos assim, tão bela, tão religiosa, que seja como se um deus estivesse se lavando, escovando os dentes, tomando um banho. Então, manter a higiene do próprio corpo é uma das grandes regras do satanismo. Você é obrigado a manter a higiene, porque o seu corpo é templo de uma divindade. O seu corpo é templo seu. O satanismo ele é contra o altruísmo pelo simples altruísmo. O satanismo é a favor do altruísmo para as pessoas que merecem de fato as suas boas ações. Se uma pessoa é má e só faz coisas ruins contra você, ser altruísta em relação a essa pessoa, à luz do satanismo, seria tolice, seria bobagem. Se uma pessoa, quando era mais nova, era ruim, não é porque agora ela envelheceu que ela deixará de ser ruim. Então você deve sempre pensar nisso. Você não deve
valorizar as pessoas más. Você deve valorizar as pessoas boas que te querem bem, que te fazem feliz, que te amam, que verdadeiramente se preocupem com você. Lembre-se disso. Uma pessoa, ela é uma pessoa é ruim em relação a você, ela automaticamente não merece que você seja bonzinho para ela. Se uma pessoa é boa, bondosa, boníssima com você, ela merece de você apenas o bem. Dar o bem a quem merece e não dar atenção àqueles que não merecem a sua atenção. Essa é a lógica do satanismo. O satanismo ele fala em determinado momento sobre a hipótese do Deus bíblico. Ele diz que Deus, ele vai falar para nós que Deus, ele, em grande maneira, há grandes probabilidades de que Deus não exista. Existe a chamada prova da redução, que diz que se você pega uma determinada ideia e você leva ela ao extremo, se o final dela for algo totalmente absurdo, ridículo, então tal ideia é errônea. Tá? No caso, por exemplo, Deus, tá? Deus, por exemplo, ele é onipotente, onipresente, onisciente. A partir da hora em que Deus, e ele é considerado bom, né, dentro da tradição cristã, a partir da hora em que Deus, ele é considerado bom e onipotente, onipresente, onisciente, mas ele não ajuda ninguém, ou seja, existe problema no mundo, isso significa automaticamente que ou ele não existe, ou ele não é tão bondoso quanto se imagina. Porque por mais que uma pessoa praticasse algo que ela merecesse situações negativas na vida dela, um Deus bondoso ao extremo e onipotente, onipresente, onisciente, ele sempre teria misericórdia dela. Ele jamais, em hipótese alguma, lançaria ela num lago de fogo e enxofre pela eternidade só porque ela passou 50 anos da vida dela praticando mal. Ou Deus jamais permitiria que doença nenhuma viesse sobre o ser humano se Deus, sendo onipotente, onipresente, onisciente, fosse também bondoso e amoroso perpetuamente. Seria a seguinte noção. Se você, por exemplo, sabe que um filho teu foi lá e quebrou uma xícara da sua casa, e esse filho, você descobre isso, você por acaso vai castigá-lo pelos próximos 70 anos, só porque no passado, quando ele era novinho, ele quebrou uma xícara? Se você castigá-lo a vida inteira porque um dia no passado ele quebrou uma xícara da sua casa, então você é a pior pessoa do mundo. O que os religiosos falam acerca de Deus é exatamente isso. Você vive 80 anos de vida, 100 anos de vida, 40 anos de vida, enfim. E aí só porque nesse pouco tempo de vida você não seguiu a Deus, você automaticamente estará sujeito às penalidades eternas do lago de fogo e enxofre, durante toda a eternidade, agonizando durante toda a eternidade no lago de fogo e enxofre, sofrendo com todos os tipos de males, ou ainda, né, você ressuscitará, será lançado no lago de fogo e enxofre e deixará de existir. Ou seja, o seu Pai Celestial, amoroso, bondoso, querido, vai matar você, tá? No lago de fogo e enxofre. Então, quer dizer, isso significa que Deus ou não existe ou ele não é aquilo que as pessoas pregam por aí. Tá? E sobre Jesus Cristo provavelmente não existiu, tá? Porque isso o Lex Satanicus fala com muita propriedade, porque grandes escritores da época, grandes historiadores da época em que supostamente Jesus viveu, como Plínio Velho, Sêneca, Juvenal, Apuleio e Filon de Alexandria, sequer falam, né, da existência de Jesus Cristo. O máximo que se fala é que alguns séculos ou alguns anos, né, alguns anos antes da existência do próprio Jesus, né, no século I antes da vinda de Cristo, se fala de um certo Crestos, né, que se uniu aos essênios e tentaram fazer com que os essênios prevalecessem sobre os romanos, né. E aí mais tarde os historiadores medievais tiveram a ideia de unir o personagem bíblico chamado Jesus, né, que era um mero personagem bíblico, como o apóstolo Paulo, Mateus, Lucas, João, etc., com aquele Crestos que tinha feito fama na época antes de Cristo. E aí eles uniram esses dois personagens, um real e outro fictício, ao mesmo tempo, e formaram o chamado Jesus Cristo que nós conhecemos. Inclusive,
né? Flávio Joséfo, a única parte de Flávio Joséfo que se fala sobre a existência de Jesus Cristo foi algo que mais tarde os cristãos acrescentaram ali. Então, pessoal, eu encerro por aqui falando sobre o Lex Satânicos, tá? Então compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. Lembrando que o verdadeiro satanismo promove o nosso bem-estar, a harmonia, o amor ao próximo e a harmonia com